Qual é o limite da ambição humana? Até onde vão nossos escrúpulos para conseguir aquilo que queremos? Essas perguntas são bem complicadas de serem respondidas, principalmente por conta das variáveis que as cercam. Por exemplo, se o objetivo final for uma causa nobre, como salvar a vida de alguém, provavelmente você não mediria esforços para conseguir cumprir o seu propósito. Eu estou certo? Mas, em um caso mais extremo, em momentos de crise, como em uma guerra, por exemplo, até onde iríamos? A história nos ensina que até muito longe. Muito. Muitas vezes até longe demais, inclusive. Vários experimentos que foram produzidos durante a Segunda Guerra Mundial deixam isso bem claro. Muitas coisas que em um primeiro momento tinham como pretexto o avanço científico e o desenvolvimento de novas estratégias que beneficiariam no conflito, acabaram por se revelar como práticas de tortura e vingança que desumanizaram todos que estavam envolvidos no processo, pesquisadores e cobaias, e se mostram ao final apenas mais uma tática de extermínio. Hoje traremos para você um desses experimentos, que só ficou conhecido mais recentemente, pouco antes da virada do milênio, através de um livro que teria sido encontrado e supostamente relatava várias atrocidades que foram cometidas. Conheça agora o terrível experimento russo de privação de sono. A experiência se deu em algum momento da década de 1940, que, como sabemos, foi palco do maior conflito armado já vivido pela humanidade até então. Com os ânimos aflorados e a sucessão de crises instauradas pelo mundo todo, já dá para imaginar que, independentemente de qual lado estavam lutando, os países abriram mão de muita coisa, como o próprio senso do que é ser humano, para tentar vencer ou sair na frente do confronto. O governo soviético estava particularmente interessado em questões de controle da mente e técnicas de interrogatório para uso em espionagem e segurança nacional. Foi nesse contexto que o experimento russo de privação de sono surgiu. O objetivo era desenvolver uma maneira de extrair informações de forma precisa, custe o que custar. A hipótese era que, privadas do sono, as pessoas revelariam informações cruciais, quase como se estivessem sob efeito de um soro da verdade. O experimento foi realizado em um local não especificado, supostamente em uma instalação de pesquisa secreta. O grupo de 5 prisioneiros políticos foi selecionado como cobaias. Esses prisioneiros eram considerados inimigos do Estado e, portanto, suas vidas tinham pouco valor na visão do governo soviético. Os prisioneiros foram colocados em uma câmara controlada para que pudessem ser observados. No pequeno espaço, havia microfones espalhados para auxiliar na monitoração, além de um interfone que permitia aos pesquisadores e militares se comunicarem com os sujeitos caso fosse necessário. Alguns objetos, como livros, foram colocados para que eles pudessem se distrair. E a alimentação também já foi colocada no início do experimento em forma de ração seca, pois, como veremos a seguir, as cobaias não teriam acesso ao mundo exterior. A câmara foi vedada e não havia acesso ao lado de fora. As únicas formas de comunicação eram por pequenas janelas de vidro grosso ou pelos microfones e interfone que acabamos de falar. Isso porque o método escolhido pelos pesquisadores para manter os sujeitos acordados foi um gás experimental que era tóxico e, portanto, deveria ser administrado com cuidado para não contaminar outros ambientes. Ele era constantemente despendido na sala em concentrações controladas e dosadas com oxigênio para não perecer os prisioneiros antes da hora. Assim sendo, o experimento deu início. Nos 5 primeiros dias, nada de muito extraordinário aconteceu. Os sujeitos conversavam entre si, falavam sobre suas expectativas de saírem de lá e se distraíam com os objetos que foram deixados para esse fim. No entanto, conforme o tempo foi passando, os assuntos ficaram mais pesados.
com conteúdos sobre incidentes traumáticos de suas vidas e temáticas cada vez mais sombrias. Passado esse primeiro momento, os pesquisadores relataram que os prisioneiros começaram a sofrer alucinações, paranoia extrema e comportamento errático. Gradativamente, eles pararam de conversar entre si e passaram a sussurrar para os microfones e falarem sozinhos para as pequenas janelas de observação. Aparentemente, eles tentavam ganhar a confiança dos pesquisadores e militares, querendo delatar seus companheiros de cela. O experimento aparentemente ia bem, com seus objetivos sendo cumpridos, apesar dos cientistas não estarem certos se o motivo da colaboração seria a privação de sono em si ou o efeito do gás que estava sendo administrado. A partir daqui, as coisas saíram completamente do controle. Com cerca de 9 dias, uma das cobaias começou a gritar e correr por toda a câmara por 3 horas seguidas. Depois disso, ele continuou agitado, mas produzindo apenas alguns grunhidos, o que levou os pesquisadores a acreditarem que ele havia rompido as cordas vocais. Os outros sujeitos, surpreendentemente, pareciam não se incomodar com tudo o que estava acontecendo. Em vez disso, continuaram a sussurrar para os microfones. Depois de um tempo, outras 2 cobaias também passaram a gritar, produzindo um tumulto maior. Enquanto isso, os outros 2 desfaziam os livros e, usando suas próprias fezes, passaram a cobrir as janelas com essa mistura de massa escatológica. Depois que tudo havia sido coberto, subitamente a gritaria cessou e um silêncio sepulcral tomou o ambiente, findando inclusive com os sussurros nos microfones. Os cientistas se questionavam, mas nada fizeram em um primeiro momento. Depois de 3 dias, eles passaram a desconfiar que os microfones estariam com problemas, pois parecia no mínimo improvável que nenhum som fosse emitido com 5 pessoas estando lá dentro. Na verdade, como não tinham referências visuais ou auditivas, a única forma de presumir que ainda estavam vivos era através do nível de consumo de oxigênio que era medido através de seus instrumentos. A quantidade consumida parecia indicar que todos ainda estavam vivos, apesar de aparentar que estavam fazendo atividade física, pois a ingestão parecia acima do normal, como se estivessem ofegantes. Finalmente, no 14º dia, os pesquisadores decidiram usar o interfone que havia sido colocado dentro da câmara e disseram para as cobaias que iriam entrar para averiguar o funcionamento dos microfones. Para isso, orientaram que eles se afastassem da porta e se deitassem no chão em sinal de que não iriam reagir, pois, caso contrário, os militares abririam fogo contra qualquer um que tentasse algo com a equipe de cientistas. Para surpresa de todos, finalmente um som foi emitido em resposta. A voz da cobaia parecia calma e dizia apenas: "Não queremos mais ser libertados." Um debate acalorado se iniciou entre os pesquisadores e os militares que estavam financiando a pesquisa. Outras tentativas de comunicação foram feitas, mas sem sucesso. Por fim, no 15º dia, resolveram entrar na câmara de uma vez por todas. Antes de tudo, a sala foi esvaziada do gás tóxico e preenchida com oxigênio e ar puro, para que os responsáveis pelo experimento pudessem acessá-la sem serem prejudicados. No entanto, logo que as concentrações de gás caíram, as vozes lá de dentro passaram a eclodir em forma de protesto. Eles passaram a gritar como ainda não havia se visto, da mesma forma que os soldados quando finalmente entraram e constataram um cenário de terror lá dentro. Todas as cobaias ainda estavam vivas. Quer dizer, depende do que pode realmente ser considerado um ser vivo, porque na verdade eles pareciam zumbis. Seus corpos estavam mutilados com grande parte de seus músculos, peles e até alguns órgãos retirados por eles mesmos. As rações deixadas pela equipe não haviam sido tocadas desde o 5º dia, então, provavelmente eles estavam se alimentando com a própria carne. E ao analisarem melhor,
Aparentemente, todas as feridas haviam sido auto-infligidas, ou seja, eles não se feriram entre si, mas cada um a si próprio, deixando muito do seu interior exposto enquanto permaneciam deitados no chão. Um a um, eles foram sendo removidos e levados a centros cirúrgicos para que os médicos pudessem entender o que estava acontecendo. Mas eles não resistiram e foram perecendo antes mesmo que qualquer procedimento pudesse de fato ser realizado. Bizarro, né? Esse caso ilustra muito bem as atrocidades que foram cometidas, principalmente nessa época em que tantas mazelas humanas foram colocadas a céu aberto através de preconceitos e intolerância, que aparentemente fizeram muitas pessoas esquecerem de sua própria humanidade. Mas, por mais que esse pareça um clássico exemplo das barbaridades que assolaram o mundo nesta época, o fato é que essa história, aparentemente, é falsa. Não há registros oficiais que comprovem que tal experimento tenha existido. É claro, tudo isso se passou em um momento delicado em que vários segredos de Estado estavam sendo encobertos, principalmente aqueles relacionados aos serviços secretos de inteligência. Portanto, não é de se esperar que existam formulários catalogados em departamentos de livre acesso que admitam esse tipo de crime contra a humanidade. No entanto, as próprias inconsistências do caso o tornam algo improvável. Em primeiro lugar, não faz sentido que os pesquisadores tenham deixado as cobaias por tanto tempo trancadas e sem monitoramento. Isso vai contra qualquer protocolo de experimento simplesmente porque fere o seu principal objetivo, que é entender algum fenômeno e extrair respostas através dele. Além disso, não existe qualquer tipo de registro de um gás que tenha em seus efeitos a capacidade de deixar humanos acordados ou transformá-los em zumbis canibais. Mais ainda, sob as circunstâncias dos ferimentos relatados, qualquer pessoa teria morrido antes de chegar a tal estado, a menos que o gás também tivesse a capacidade de deixá-los imortais. E por último, segundo o relatório que vimos, aparentemente o experimento teria chegado ao fim por volta do 5º dia, quando os objetivos foram alcançados. Segundo consta, os prisioneiros delataram seus companheiros e colaboraram com a suposta investigação. Então não havia motivos para prosseguir com a experiência, ainda mais às cegas. É claro que é possível argumentar que, como vimos, nem tudo nesta época tinha como objetivo produzir conhecimento de fato, mas torturar aqueles prisioneiros. Porém, dadas as circunstâncias, mesmo que a maldade humana pareça não ter limites, é pouco provável que tantos recursos e tempo tenham sido gastos para isso. Não dá para acreditar em tudo que vemos na internet. Ok, pessoal? Até a próxima.